gostaria de saber justamente isso, o que te levou a fazer medicina? Desde pequeno, a minha ideia era de estar atuando em uma área que pudesse contribuir com as pessoas. Havia uma pequena dúvida, porque sempre gostei muito de esporte, então também me dirigi para esse lado. Mas cheguei próximo à época de optar para fazer um vestibular. Minha opção era realmente poder fazer algo pelos outros, e a área de saúde me pareceu aquela que me era mais atraente e na qual eu poderia exercer melhor aquilo que eu desejava, ajudar aos outros. Professor, e como que o senhor chegou aqui na Unicamp? Não sei se o senhor se formou aqui pela faculdade, né? Me conta um pouquinho dessa história. A vinda para cá já tem 42 anos. 1973 foi quando eu ingressei aqui na universidade, e até me recordo bem que chegando aqui era uma universidade totalmente distinta. Aquilo que a gente vê hoje, áreas arborizadas, vários prédios, não existiam na época. Em 1973 entrei pelo vestibular aqui na Unicamp, cursei os 6 anos aqui na universidade, fiz a minha residência médica também aqui na universidade e fui direcionando a partir daí as minhas atividades, que continuaram sempre ligadas à Unicamp. O senhor é campineiro, professor? Não, eu sou piracicabano, com muito orgulho, caipira de Piracicaba, tá? Como outros colegas aqui da faculdade, mas hoje, 42 anos após já ter vindo para Campinas, também me considero um campineiro por adoção. Professor, e como que o senhor chegou na pediatria? Durante o curso de graduação, foram várias as especialidades que me atraíram. Uma das coisas que passou pela minha cabeça foi ir para a área de cardiologia, me passou pela cabeça ir para outras áreas, sempre ligadas à clínica, não à parte cirúrgica. E eu me identifiquei mais com o tratar das crianças, e em especial daquelas que estão começando sua vida, os recém-nascidos. Daí então a opção por fazer pediatria se deveu à minha identificação com as crianças e, em especial, no seu nascimento. O senhor falou uma coisa muito interessante, né? Que foi esse seu desejo sempre de seguir na área clínica, né? E nem tanto na cirúrgica. Como que é isso também? De onde veio esse desejo? É uma coisa que, em parte, se deve ao que eu digo. Eu não tenho tantas habilidades manuais e poderia até me sentir pressionado em situações que me levassem a estresse se dependesse dessas habilidades. É lógico que o treinamento faria melhorá-las, mas eu sempre vi a formação como médico, a necessidade de um conhecimento amplo, um conhecimento não do indivíduo por partes, e sim como um todo, que envolvia tanto a parte física quanto a parte emocional, psicológica, e exercendo uma atividade clínica mais ampla, que das poucas especialidades que continua sendo clínica médica, hoje em dia nós temos na neonatologia. Mesmo a pediatria, ela vai direcionada para especialidades pediátricas, enquanto o neonatologista ele atua de uma forma mais ampla em todas as áreas dentro da atenção ao recém-nascido. É lógico que contando com o auxílio de especialistas em inúmeras situações. Mas é ver o indivíduo como algo por inteiro e não setorizá-lo em uma porção do seu corpo de uma função de um órgão. Por isso que foi a opção pela pediatria, pela neonatologia, muito mais do que uma área mais específica, generalista. Certo. O senhor falou que entrou em 73 na Unicamp, né? Sim. Acredito que tenha pego parte na Santa Casa, parte de uma realidade na Santa Casa, depois uma mudança para o campus aqui. O senhor viveu essa época? Sim, nós passamos toda a nossa formação clínica ainda na antiga Santa Casa, os ambulatórios no Casarão, que hoje se transformou num bar conhecido aqui da cidade, mas os primeiros contatos com a universidade se deram aqui no campus.
Inicialmente, onde hoje funciona a área administrativa da universidade, é que funcionavam os cursos de bioquímica, histologia, mesmo a anatomia. Era aquele barracão antigo e com algumas curiosidades, as janelas da sala de anatomia ao lado do refeitório único que existia no campus, né? Então a gente vivenciou o início do campus, não havia sequer o prédio que hoje é da biologia, não haviam essas construções, e a maior parte, então, do primeiro e segundo anos da minha graduação se deram aqui no campus. A partir do segundo semestre do segundo ano da graduação, nós começamos a ter alguma atividade já na Santa Casa, e a partir de então, praticamente todo o curso se desenvolveu lá na Santa Casa, naquele prédio antigo, maravilhoso, que foi se degradando com o tempo, mas que tem uma arquitetura que me atrai muito. Me fala um pouco da sua área, neonatologia. Que mundo que é esse? É o mundo do cuidado daqueles pequenininhos que às vezes a gente define como são a frustração de um projeto dos pais. Na realidade, o nosso trabalho, principalmente na área de internação neonatal, não na parte referente aos nenês normais, é um mundo em que nós temos que trabalhar com casais que tinham um projeto de vida e que viram que ele não se completou com o nascimento de um filho saudável no momento oportuno. E então atender a esse ser que chegou ou antes ou com algum problema, de maneira a poder propiciar a ele as melhores condições para uma sobrevivência adequada, sem comprometimentos futuros, com uma perspectiva de uma longa vida. Às vezes eu brinco até de que mais deveria ser investido na área neonatal. Afinal de contas, nós estamos hoje cuidando de recém-nascidos que terão uma expectativa de mais 78, 80 anos pela frente. Então, talvez, se nós investíssemos numa qualidade de assistência neonatal, nós melhorássemos os 80 anos de vida que essa pessoa virá a ter. O senhor também acaba cuidando das mães, né? Sim. O ser neonatologista acaba obrigado a que a gente atue também com os pais. Temos que saber como tratá-los no sentido de dar o suporte, o apoio, tanto das informações que eles necessitam, quanto do apoio emocional, pois, geralmente, isso representa uma grande frustração para o casal quando há necessidade de uma internação por um problema clínico, por uma prematuridade, com riscos para aquele ser que viria completar um sonho de um casal. Professor, quais são os tipos de problemas que a gente encontra? Hoje em dia, a gente tem muito avanço em termos da neonatologia. Se lá no começo, ainda remontando à Santa Casa, nós tínhamos uma sobrevivência de pequenos prematuros muito baixa, hoje nós já conseguimos evoluir muito, oferecendo condição de sobrevivência com poucas sequelas ou com cada vez reduzindo mais as consequências futuras para esses recém-nascidos. Cada vez há recém-nascidos de idade gestacional mais baixa. Se na época em que começamos ainda na Santa Casa, nós tínhamos receio do tratar daquele recém-nascido que tinha 32, 33, 34 semanas de gestação, pesava 1,5 kg, 2 quilos, hoje nós podemos já oferecer uma assistência de qualidade para crianças que nascem com menos de 28 semanas de gestação, uma vez que a partir de 24 semanas de gestação nós estamos considerando como crianças viáveis. Crianças com meio quilo de peso, 600 gramas, 700 gramas, que cada vez mais sobrevivem com uma qualidade de vida boa, sem sequelas. E o intuito é sobreviver e sobreviver bem. Houve uma grande mudança no tipo de paciente que nós atendemos. Então, respondendo a sua pergunta, que tipo de paciente, se concentra em grande parte aqueles com uma prematuridade extrema.
Um outro grupo diz respeito àqueles recém-nascidos com malformações. E aqui na Unicamp, o grupo de cirurgia pediátrica, o grupo de medicina fetal, evoluiu muito no seu atendimento, de tal modo que nós recebemos de várias cidades da região e mesmo do país, fetos que têm um diagnóstico intraútero de problemas congênitos, os quais podem receber um acompanhamento pré-natal adequado e depois ter seu segmento e tratamento durante a internação na área de neonatologia, na UTI neonatal. Por fim, a gente vai ter um grupo de crianças com problemas infecciosos, com crianças que não tiveram crescimento adequado por situações que adquiriram intraútero, tá? Mas o grande contingente vai estar ligado a recém-nascidos e prematuros, de extremo baixo peso e aqueles com malformações. Professor, existe um tempo médio de internação desses recém-nascidos ou varia muito de paciente a paciente? É muito variável o tempo de permanência, pois nós vamos ter recém-nascidos muito pequenos, extremamente prematuros. Recém-nascidos que uma gestação normal deveria durar 40 semanas e que nascem com 24, 25 semanas de gestação. Esse recém-nascido vai necessitar uma permanência de 8, 10, 12 semanas, às vezes mais tempo dentro do hospital. Já aqueles recém-nascidos que têm um problema específico, digamos um determinado tipo de malformação, tudo correndo bem, eles ficam um tempo muito mais curto, desde que nasçam mais maduros, mais próximos do momento em que seria esperado o seu nascimento. A média, se eu não estou enganado, de todos os pacientes aqui na UTI neonatal, na área de internação daqui do CAISM, deve se situar próximo aos 15 dias, mas como média. Mas ela não mostra a realidade, porque ela vai ser puxada para baixo quando eu considero um prematuro extremo, que permanece um tempo extremamente longo, e vai ser puxada para cima quando eu considero uma criança quase madura, com um problema pequeno e que tem uma internação mais curta. Professor, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre esse dia a dia de trabalho. Se o senhor tem quais memórias, né, o senhor tem desse ambiente de trabalho? Em 1985, 84 para 85, nós começamos um projeto que vinha da época que atendimos lá na Santa Casa, onde as instalações eram improvisadas, onde a estrutura estava muito aquém daquilo que nós pretendíamos fazer, e numa ação coordenada em grande parte pelo professor José Aristodemo Pinotti, também na área de obstetrícia pelo professor Aníbal Faundes, se deu início à ideia de montarmos o que hoje é o CAISM, e eu digo montarmos, eu participei da parte neonatal. Tá? Na época nós contamos com um colega que trazia uma experiência, era reconhecido a nível brasileiro, do professor Fernando Perazini Facchini, que acabou por nos motivar a trazermos uma ideia, buscarmos alternativas para montarmos isso que é hoje o CAISM. Durante o ano de 1985, eu participei ativamente junto aqui as pessoas envolvidas na constituição do início do CAISM, tá? No trato do que viria a ser a área de neonatologia. Então eu me afastei um pouco da assistência lá na Santa Casa, parte do meu tempo eu utilizava o aqui, indo atrás de questões relativas desde espaço físico, a equipar, a pensar junto com a área de enfermagem como seria o atendimento. Uma vez instituído o CAISM, nós passamos a ter uma atuação, e éramos só 5 docentes,
e nós ficávamos 24 horas por dia aqui no hospital. Então, entre 5 pessoas, nós atendíamos o que se chama hoje de terapia intensiva neonatal, o semi-intensivo e as crianças normais de alojamento conjunto. Para ficarmos às 24 horas, fazíamos plantões e então era bastante sobrecarregado. A partir de 1986, mais 2 colegas foram incorporados ao grupo e deu início a uma expansão da nossa capacidade de atender, pois lá na Santa Casa eram apenas 9 leitos e nós passamos a ter 30 leitos aqui na área de internação neonatal. Nós tínhamos no que era alojamento conjunto, a maternidade lá na Santa Casa, 15 ou 17 leitos e aqui nós passamos a contar com 24 leitos. Então houve uma expansão grande no atendimento. Desde sempre eu fiquei ligado à área de internação, à UTI neonatal. No princípio, como éramos poucos, nós atuávamos diretamente com os residentes, pois na área de terapia intensiva neonatal não frequentavam alunos de graduação, apenas residentes de 2º, 3º ano. Então atuava diretamente com eles, tanto na supervisão das atividades, quanto na ação propriamente dita, na assistência médica propriamente dita. E eu falei que foi um projeto de vir para cá, porque a ideia que se colocou é, vamos procurar fazer uma assistência de qualidade e nela inserir a formação das pessoas, pois assim nós conseguiríamos formar bons profissionais, coisa que acho que foi conseguido, pois ampliamos bastante o número de profissionais atuando na área, tanto aqui na própria universidade, como na região de Campinas, e profissionais muito bem formados. Houve um break em que eu passei a atuar também na parte administrativa do CAISM. Então, eu passei a dedicar uma parcela do meu tempo a atividades administrativas, participei de algumas diretorias do CAISM, mas nunca, um dos pré-requisitos, e quando o doutor Aníbal Faundes me convidou para compor a diretoria deles, um dos pré-requisitos que eu tinha é, no mínimo uma vez por semana, eu não sou diretor, eu sou médico. Eu vou estar lá dentro da neonatologia, vou estar atuando junto, para que eu mantenha o contato e não me distancie e consiga evoluir junto com os demais colegas. De 1999 ou 2000 em diante, eu voltei exclusivamente para as atividades dentro da neonatologia, mas daí a realidade era outra. Nesses 15 anos, últimos 15 anos, nós já tivemos a participação de um número maior de profissionais, inclusive formados por nós mesmos, de tal modo que a atividade passou a ser muito mais uma atividade didática, de supervisão, com menos atuação direta na assistência aos recém-nascidos. São os desafios para a neonatologia, são os grandes desafios que essa área vai enfrentar. A neonatologia é uma área nova, se nós formos considerar que num passado não muito distante se considerava a criança um adulto em miniatura, daí se entendeu com o aparecimento da pediatria, uma especialidade específica, que a criança é um mundo diferente do adulto. É mais recente ainda se entender que o recém-nascido não é uma criança em miniatura. E remonta aí ao final da década de 1960, os primeiros serviços de neonatologia existentes no mundo, começando nos Estados Unidos, com as primeiras unidades neonatais de terapia intensiva dedicadas exclusivamente ao recém-nascido. Nós até que somos relativamente pioneiros, pois aqui no Brasil havia pouquíssimas unidades dedicadas exclusivamente ao trato de recém-nascidos, profissionais que se voltavam apenas ao cuidar de recém-nascidos, e isso se deu no início da década de 1980.
Agora, nós experimentamos já um grande avanço. Houve uma redução sensível na mortalidade, houve uma redução sensível nas sequelas, mas é sobre esse aspecto que nós temos que melhorar, fazer com que um recém-nascido sobreviva. Nós já evoluímos bastante, teremos mais para evoluir, mas em evoluir na melhora da qualidade de vida, na diminuição das sequelas decorrentes da prematuridade extrema, das malformações, de tal modo a permitir que nós tenhamos recém-nascidos que sobrevivam e sejam indivíduos inteiros, íntegros e que tenham uma qualidade de vida adequada. Talvez o desafio esteja em melhorar as técnicas. Do ponto de vista de evolução de equipamentos, de tecnologia, foi fantástico nesses anos. Talvez agora falte um ajuste no uso dessas tecnologias para que a gente diminua de maneira significativa as sequelas, que já são muito menores. No passado eram muito mais importantes, mas ainda é uma coisa que nos desafia. Senhor, como que o senhor se descreve profissionalmente? Me descrevo como um clínico, e como um clínico que não gosta de setorizar o paciente, eu gosto de olhá-lo por inteiro. Daí até ter já comentado de que talvez a neonatologia seja das últimas áreas de atuação que permite uma visão global do paciente. Eu me descrevo como alguém que, dentro da universidade, insiste em que uma boa assistência talvez seja o primeiro caminho para fazer as duas outras coisas que a universidade se propõe, que é o ensino, pois ensinar num local onde a assistência não tem qualidade, ensinar num local onde a excelência no atendimento ao paciente não é atingido, esse ensino talvez seja capenga. E também uma assistência de qualidade vai ser importante para que a questão pesquisa se desenvolva com qualidade. É lógico que não é apenas na área assistencial que existirão pesquisas, existirão áreas outras que poderão, áreas básicas, que poderão desenvolver pesquisas de enorme qualidade. Mas aquilo relacionado diretamente ao paciente, o fundamental é termos uma assistência de qualidade. Professor, a última pergunta, se o senhor me falasse um pouquinho, assim, atuando muito na assistência com amor, né, que a gente viu na entrevista, e numa área tão delicada, né, que eu acho que é um momento de muita fragilidade, tanto para o recém-nascido quanto para os pais, né? Qual que seria o momento mais gratificante da sua atuação como médico? O gratificante é a gente poder ver aquele nenê que nasceu com um risco enorme de não sobreviver, como a gente tem crianças com menos de meio quilo de peso ao nascer e que hoje são crianças saudáveis. Mais gratificante é ver que essas crianças tiveram a oportunidade e nós pudemos contribuir para isso. E principalmente em ver a menorzinha das nossas nenês, que por acaso não ocorreu aqui dentro da universidade. Ela pesava 485 gramas ao nascer, hoje tem 11 para 12 anos de idade e ela está cursando o ensino médio como outras crianças da mesma idade, sem nenhum tipo de déficit, sem nenhum problema, uma criança totalmente saudável. Talvez a hora que a gente vê que conseguiu realizar, junto com os pais, uma trajetória para a criança conseguir ter alta sem complicações, sem sequelas, talvez esse momento de estar colocando na mão dos pais seja mais gratificante para nós. Nós atuamos já há muito tempo, desde 1984, nós atuamos fora da universidade. Eu não sou tempo integral, inclusive é uma coisa que eu acho que a experiência fora
de ser responsável pelo cuidado do paciente e não tratar apenas de pacientes da instituição, é muito importante na formação do profissional para saber sentir todos os aspectos envolvidos, assumir uma responsabilidade integral. E desde 1984, como não sou tempo integral, a gente tem um serviço fora daqui, num hospital que tem resultados excelentes, então não vou fazer propaganda, tá? E então a gente sempre atuou aqui na universidade e fora. Essa criança, ela nasceu nesse outro serviço. Essa criança teve um tempo de internação aproximado de 105 dias e hoje é uma criança totalmente saudável. Mais algum fato que o senhor gostaria de trazer, comentar com a gente? Não, eu agradeço e me despeço aqui da universidade, onde esses 42 anos fizeram uma parte integrante e fundamental na minha vida. E espero ter podido, de alguma maneira, com a minha atuação, ter contribuído para que a universidade crescesse o tanto que ela cresceu. Uma área pequenininha, específica, que cuida dos recém-nascidos, mas espero que a minha contribuição tenha ajudado.